Olá, eu sou o Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. Vamos falar mais uma vez sobre as profecias de Nostradamus. E toda vez que eu coloco aqui um vídeo de Nostradamus, eu tenho que fazer todo um preâmbulo novamente, porque tem pessoas que caem aqui no canal e não assistiram aos outros vídeos de Nostradamus, e aí começam a fazer alguns comentários despropositados em relação a isso. Então eu tenho que fazer toda uma explicação de que as profecias de Nostradamus, elas têm uma interpretação muito aberta. Ele escreveu de forma bastante enigmática, escreveu isso lá no século XVI, né, e ele previu alguns eventos ao longo dos séculos que viriam, e essas profecias, elas têm interpretações muito diversificadas, até porque algumas são bastante genéricas, bastante abertas à interpretação. Então há muita discussão em relação a essas profecias, inclusive há aqueles que acham que os textos de Nostradamus não se tratam necessariamente de profecias, mas de mensagens cifradas envolvendo algum achado ou tesouro da época dos Templários. Então tem muita confusão em torno disso, e quando eu trago aqui as profecias de Nostradamus, não é no intuito de lacrar uma interpretação, mas para que vocês possam conhecer um pouco da obra de Nostradamus, primeiramente, né, para não cair na esparrela de acreditar que tudo que está na internet é verdadeiro, porque tem um monte de coisa errada, um monte de profecia que Nostradamus não escreveu, né, Nostradamus não datava profecias, é uma ou outra que aparecem datas, e essas datas também são cifradas e complicadas, mas todo ano vocês têm profecias de Nostradamus para 2022. Ele não fez uma lista de profecias dizendo que aconteceria especificamente em 2022. Tudo isso é mentira, tudo isso que está na internet, tá? Então pega o livro de Nostradamus, vá ler as profecias, o que não é fácil, porque ele escreve de uma forma bastante cifrada e ele cita momentos da história, casas reais e coisas que a pessoa comum não tem muito conhecimento, até porque o ensino de história no Brasil tem sido torpedeado de tempos em tempos aí, porque querem destruir as ciências humanas no Brasil, que é o que faz as pessoas terem pensamento crítico, né? Bom, então sabe que nós não vamos lacrar aqui nenhuma interpretação, e eu vou mostrar para vocês essa questão do anticristo e a guerra na Europa. Bom, primeiro o tema anticristo. Eu, Carlos, tá? É a minha visão. Não acredito nessa coisa de anticristo, filho do demônio, que vai se transformar no líder mundial e colocar o 666 na cabeça das pessoas. Isso daí para mim é conversa mitológica, né? E tem algum sentido dentro da escatologia cristã. Mas eu não acredito nisso. O que eu poderia aceitar como sendo anticristo, na minha visão, tá, é uma egrégora que vai contra o princípio de Cristo. Se é anticristo, né, qual é o princípio de Cristo? Amar uns aos outros incondicionalmente. Não só amar o branco, ou amar o gordo ou o magro, não, todo mundo, né? Então é a inclusão de todos. Então, portanto, o anticristo, no modo de ver, é esse contexto de desamor que existe no mundo hoje. E todo mundo que se conecta com esta egrégora e vai lá e xinga um negro na piscina, como por exemplo aquele vereador, né? Todo aquele que vai lá e chuta um morador de rua debaixo de um viaduto, está conectado com essa egrégora e, portanto, é um instrumento do anticristo. Lembra do agente Smith da Matrix, né? Que ele aparece aqui e ali, ele se traveste, ele vem, a Matrix acontecendo em todos os lugares. Então, para mim, o anticristo é essa egrégora que pode pegar qualquer um de nós a qualquer momento, basta a gente entrar na linha do desamor, né? No racismo, na homofobia, todas essas coisas que estão sendo aí cada vez mais aviltadas nesse processo de sombras, né? Conforme a luz desde 2012 está entrando aqui, está mostrando nas trevas. Então o anticristo, né? O reinado do anticristo, para mim é esse momento que nós estamos vivendo, de profundo desamor, de desrespeito que as pessoas têm a tudo e a todos, né? E esse individualismo, esse utilitarismo, esse capitalismo desenfreado, né? A destruição do meio ambiente. Então isso é um profundo desamor para com a terra que nos deu a vida, que nos mantém aqui, porque se ela quiser fazer com que a gente acabe, ela aperta o botãozinho do game over, que nem ela fez com o dinossauro e tantos outros, né? Então, para mim, anticristo é isso.
Se tu tá aí, né, participando do gabinete do ódio, reproduzindo esses apps de ataques da Carla Zambelli, Bia Kicis, você tá na onda do anticristo, né? Você tá conectado com essa galerinha, com essa turminha nazi-fascista aí, né? Então isso para mim é o anticristo. Eu não acredito em filho das trevas, filho do demo, né? Porque nós mesmos carregamos trevas dentro da gente. E se a gente descuidar, essas trevas se conectam com esse campo dessa egrégora de anticristo e nós somos capazes de fazer coisas quando a gente veja nos comportamentos de massa, né? Cidadão que nunca criou problema nenhum, de repente, no meio de uma multidão, vai lá e espanca uma pessoa negra, né? E depois fala, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Por quê? Porque alucinou? Não, entrou em contato com essa egrégora de anticristo. E, evidentemente, essas profecias aqui de Nostradamus supostamente falam dessa questão de anticristo, e aí deixa para vocês analisarem de acordo com o que vocês pensam e sentem, e alguns elementos de uma possível guerra na Europa, que é o que nós estamos vivendo agora no momento. Então vamos lá, vamos direto para essas profecias e ver o que nós temos aí no texto de Nostradamus. Acompanhe aqui comigo. A primeira profecia que eu selecionei é esta aqui, né? É a quadra 17 da Centúria 8. Aqui você tem o texto em francês, quem quiser mastigar. Lógico, o francês misturado com provençal e meio que Nostradamus criou quase que uma outra língua para escrever aqui, né? Então tem coisas que são esquisitas e não batem com o francês formal, né? Então, você tem aí provençal, tem elementos da picardia, também tudo misturado nessa língua. Então, assim, eu vou direto aqui para a tradução, né? Ou pelo menos uma das possíveis traduções, porque aqui fica aberto também algumas questões. Então, essa quadra diz o seguinte: os que estiverem bem assentados serão subitamente removidos. O mundo posto em polvorosa por 3 irmãos. A cidade marinha tomada pelos inimigos. Fome, fogo, sangue e todos os males em dobro. Bom, primeira coisa que você pode falar, Carlos, extremamente genérico. Concordo, isso daqui pode se referir a qualquer momento da história da humanidade em que houve a tomada de uma cidade marinha, né? Então, assim, não há uma novidade aqui no contexto da profecia. Porém, há um detalhe nessa profecia, e é aí que os estudiosos de Nostradamus chamam a atenção, que é 3 irmãos, né? Então, isso aqui aparece em outras profecias de Nostradamus, ele falando de 3 irmãos que causariam uma guerra na Europa. Na década de 60 e 70, os intérpretes de Nostradamus viam nesses 3 irmãos quem estava na época, vamos dizer assim, no pódio aí da fama, que eram os irmãos Kennedy, né? O John Kennedy, presidente que foi assassinado, o Bob Kennedy, que foi assassinado durante a campanha, e o Ted Kennedy. Então, eles achavam que isso se referia aos 3 irmãos. Mas eles não produziram nenhuma guerra na Europa, né? Então, isso aqui ficou meio em a ver. Então, fala de 3 irmãos. Agora, será que serão irmãos de sangue? Pode ser que não, ele pode estar referindo a cargos de irmãos. Então, são 3 presidentes, por exemplo. Se nós colocarmos para o contexto atual, pode, com aspas bem grandes, né, pode se referir a Biden, Putin e Zelensky, presidente da Ucrânia. Os 3 irmãos que colocaria a Europa em conflito, em polvorosa, né? O mundo posto em polvorosa por 3 irmãos, ou seja, por Biden, por Putin e por Zelensky. É uma das traduções possíveis, mas como eu falo para vocês, ela é muito aberta, muito genérica, ela pode valer para um evento que vai acontecer daqui a 200 anos, tá? Então, sigamos aqui com as profecias. A próxima que nós temos aqui, né, fala diretamente do anticristo. Então ele cita nominalmente o anticristo, né? O anticristo em breve aniquilará os 3. O pessoal acredita que sejam esses 3 irmãos. Então, além dos 3 irmãos, vamos imaginar que fosse Biden, Putin e Zelensky, ainda haveria a vinda de um anticristo que, na visão do Nostradamus, tudo leva a crer que seria um líder muçulmano, alguém que viria lá da região do Irã, daquela parte ali, né? E que se colocaria num exército com 1 milhão de homens, invadiria a Turquia e Egito e levaria a guerra para a Europa. E, portanto, ele destruiria os 3, Biden, Putin e os Zelensky. Ou seja, ninguém ia ficar com o troféu nessa briga desses 3 aí, porque viria um outro aí, um mais grandão, um cachorro ainda maior, latino, que seria um anticristo muçulmano aí, vamos dizer, né?
e se jogando em cima da Europa. E aí fala os heréticos, mortos, cativos e exilados. Sangue, corpos humanos, água e granizo na terra. Heréticos de que ponto de vista, né? Porque o próprio Nostradamus, ele era visto como um herético, ele era perseguido pela Inquisição. Então quando você fala que uma pessoa é herege, né, para o cristão, o herege é o muçulmano, e para o muçulmano, o herege é o cristão. Então, quem é quem que ele está se referindo de heréticos aí? Ou ele deixou isso também a ver para criar mais confusão? Nostradamus, ele gosta de deixar as coisas bem assim nas reticências, né? Seguindo aqui, a quadra 95 da Centúria 2, ele diz o seguinte: as terras habitadas se tornarão inabitáveis. Pelos campos haverá grande divisão, reinos entregues a homens imprudentes. Então, para os grandes irmãos, morte e dissensão. Ou seja, mais uma quadra genérica que isso daí pode se referir a qualquer momento da história. O que a gente mais vê é reinos entregues a homens imprudentes e incompetentes. Vídeo Brasil aqui, né? Então, pelos campos haverá grande divisão. Ou seja, toda guerra leva divisão no campo. Então aqui não está chovendo no molhado, né, Nostradamus? Mas ele cita aqui os grandes irmãos, né? Então, assim, de novo, a ideia dos irmãos e da dissensão, da morte e da separação. Então, ele reforça que haverá 3 irmãos, aí, ou 3 indivíduos que estão ou em cargos irmãos. Ele poderia estar se referindo a irmãos filhos de um rei, né? Portanto, herdeiros do mesmo trono lá atrás. Vai saber, né? Mas ele fala que eles causariam aí guerra na Europa, né? Seguindo aqui, um grande rei capturado pelas mãos de um jovem, não longe da Páscoa. Bom, aqui vamos assim, nada afirma que esta profecia se refere a este ano. Não tem nada aqui. Porém, nós vamos ter uma Páscoa animada, porque nós vamos ter vários aspectos em abril aí bem pesados, eu já expliquei para vocês, né? Então, assim, de repente, até pode ser que ele esteja falando desse período, mas eu não vou aqui lacrar a questão nisso daí. Então, um grande rei capturado pelas mãos de um jovem, não longe da Páscoa, confusão e golpe de faca. Outro? Não, pelo amor de Deus, a gente já está com o saco cheio desse negócio de facada, né? Eternos cativos quando os reis estiverem em cima. Quando os 3 irmãos serão feridos e assassinados. De novo, os 3 irmãos aí. Será que vão dar 3 facadas agora? Será que é isso que nós vamos ter aí? 3 facadas? Complicado, né? Mas essa fala, de novo, cita aqui os 3 irmãos, né? E aquele processo próximo da Páscoa. Então ele já dá até uma data aí, né? Então a gente já sabe que é um período em que vai estar invadindo uma cidade marítima, né, que o anticristo vai estar se levantando contra os 3 irmãos e que esses 3 irmãos serão feridos e assassinados aí durante esse processo de guerra. Então pode ser o Biden, o Putin e o Zelensky, pode ser que eles sejam assassinados em momentos diferentes, né? Eu não sei, isso tudo é muito aberto, mas são profecias instigantes a respeito do futuro da Europa. Esta aqui, ela já tem uma certa ligação, alguns, né, nostradamistas acreditam que ela tem uma ligação com problemas no Vaticano acontecendo ao mesmo tempo que a guerra na Europa, porque ele fala aqui de Paulo o celibatário. Quem seria Paulo o celibatário? O celibatário a gente sabe que são os sacerdotes, né, e Paulo seria o quê? Um novo papa, né? O último papa que nós tivemos com o nome Paulo foi Paulo VI, que foi antes do João Paulo I. Será que o próximo Papa, depois do Papa Francisco, será Paulo VII? Né? Será que nós vamos ter aí uma mudança agora, talvez em 2022 ou 2023, vamos ter um novo conclave elegendo alguém que vai se intitular Paulo VII, né? E ele vai morrer a 3 léguas do rio Ródano, coisa mal. Aqui é assim, a coisa é uma tragédia atrás da outra, né? E os 2 mais próximos fugirão do monstro opressor. Quem seriam os 2 mais próximos, né? Que fugiriam do monstro opressor, que provavelmente deve ser o tal do anticristo que vem lá da Ásia, né? Porque Marte tomará seu horrível trono, ou seja, este Marte aí, né? A guerra tomará o trono do Papa, se esse cara for um Papa, esse Paulo, né? E um trono horrível, então significa que também não seria um Papa lá muito bom, porque o trono é horrível, né?
o galo e a águia, a França e de novo os 3 irmãos aí na parada. Então esses 3 irmãos são encrenqueiros, né? Porque onde tem confusão tá esses 3 irmãos envolvidos aí, né? Então a gente tem que identificar quem que é essa família, quem que é essa turminha aí desses 3 irmãos, porque onde eles estão passando, eles estão arrumando confusão inclusive até no Vaticano, se essa quadra se refere, obviamente, a uma questão de um sacerdote, pode ser esse Paulo celibatário, a gente entende como sendo um papa, mas pode ser também um arcebispo, alguém aí graduado da igreja, né, e que foge por conta do monstro opressor. Pode ser também a invasão da Europa e esse papa recém-eleito tem que fugir, né, de Roma. Isso também bate com outras profecias de Nostradamus e morre nessa fuga. Então, gente, aqui a imaginação é fértil, vocês podem voar para onde vocês quiserem. Vou deixar a cargo de vocês a interpretação aqui de Nostradamus e vocês vão pensar e vão colocar aí depois o que vocês pensam sobre isso. É bom que fique claro que essas não são as únicas profecias em que Nostradamus cita o anticristo, cita guerra na Europa e outros personagens estranhos. Ele fala de um tal de Mabus, né, de dar esse nome, Mabus, que alguns acham que é o nome do tal do anticristo. Isso daí já foi discutido muito. Existe um outro também que ele chama de o sanguinário Alus. Então são vários personagens que ele cita e isso ele pode estar se referindo a coisas que inclusive já aconteceram ou iam acontecer e não aconteceram, ou também a coisas que vão acontecer daqui 100, 200, 300 anos, já que pela conta, pelo calendário que Nostradamus fez, ele conta a história da humanidade por meio de uma conta que ele faz pela Bíblia, né? Ele acreditava na criação, então essa coisa toda. Então ele faz uma conta e ele joga o fim do nosso mundo para o ano 3797, né? Então assim, eu fico imaginando o que vai estar acontecendo. Talvez só a Rainha Elizabeth vai estar lá, viva até lá, né? 3797 seria o fim do mundo. Então ele pode estar se referindo a essas confusões todas a coisas que vão acontecer daqui 500 anos, 600 anos, 800 anos, a gente não sabe, né? Mas pelo andar da carruagem desse mundo, com essas alterações climáticas, com essa onda de ódio, de perseguição, de desamor que está posta no mundo, né, e outras situações tão complicadas, eu não consigo enxergar a nossa civilização andando mais tanto tempo assim. Eu não consigo ver a sobrevivência deste modelo civilizatório até o final deste século. Sinto muito, né? Eu acho que alguma coisa vai acontecer ainda no século XXI e vai haver uma grande ruptura de tudo isso daí que está aí. Porque não está funcionando, né? As pessoas estão cada vez mais odiosas, as religiões, quanto mais elas ficam aí ativas, mais elas criam pessoas odiosas, pessoas que atacam, que não aceitam o diferente, que querem castrar a sexualidade, castrar o corpo da mulher, né? Então tudo isso daí, somado com essa intolerância política, com essa perseguição, com esses extremismos que estão aí, com esse grupo que comanda a economia mundial, que não está nem um pouco interessado, vê as pessoas como um galinheiro, onde eles apenas jogam lá uma querela para poder obter as suas coisas. Você acha que esse modelo vai dar onde, gente? Não vai dar em boa coisa, né? Então assim, não é preciso ser Nostradamus para prever que nós estamos nos encaminhando para um precipício. E isso vai acontecer mais dia ou menos dia, tá? Agora, essas profecias, elas, como eu falei, são muito abertas, são muito amplas. Algumas têm algumas dicas embutidas ali. Nostradamus é muito enigmático, né? Às vezes isso daí pode ser tudo uma grande bobagem. Nostradamus pode ter simplesmente criado isso tudo da cabeça dele, né? Sempre existe essa possibilidade, né? Um homem lá do século XVI com uma cabeça ainda saindo da Idade Média para a Idade Moderna, né? Sujeito a todas as influências que tinham naquela época, rodava muito naquela época, porque foi logo depois da imprensa, né? Então os livros começaram a ser produzidos em massa. Então o que surgiu de livro de profecia nessa época, livro de padres, eram todos feitos em mosteiros e tudo mais. Depois eles acabavam indo para a prensa e sendo distribuídos. Então tinha um monte de livros de profecias de diversas naturezas, e Nostradamus pode ser que ele tenha encontrado ali, vamos dizer, uma espécie de mercado, né, para poder pagar suas contas do mês, quem sabe, né? A gente sempre tem que olhar para as questões humanas, né? E Nostradamus, ele fazia os seus almanaques e também ele fazia mapas ali para as pessoas.
Ele era louvado por uns, atacado por outros, mas isso a gente já sabe como é que funciona, né? Então, ninguém agrada gregos e troianos. Principalmente quando a pessoa tem alguma habilidade que incomoda as pessoas, porque essas pessoas realmente são incompetentes para essa habilidade, então elas ficam irritadinhas com isso, né? Então, é isso, gente. Tá aí a situação. Agora vou deixar para vocês pensarem. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham dessas profecias. Ou se você viu uma outra interpretação, de repente a cabeça de uma outra pessoa, né? Pessoal que está aí na Europa, que está mais diretamente acompanhando as coisas, de repente pode ter visto um detalhe na profecia que a gente aqui não viu. Então dá uma olhada aí, né, com carinho, presta atenção. Não esqueça de dar o like aqui e fazer o seu comentário, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.